Rubens Kiri, repórter fotográfico, ex-presidente da ARFOC em duas gestões e um dos caras mais fanáticos pelo tricolor paulista. Ok, para mim é uma honra estar falando com você por dois motivos. Primeiro, porque você é meu amigo, gosto muito de você. E assim, eu criei esse canalzinho, o Grilo na Foto, entre outras coisas, também para ouvir um pouco a história de como meus amigos, as pessoas que me inspiraram, os grandes repórteres fotográficos, começaram na carreira. E você é uma dessas pessoas, queridas, por dois motivos. Primeiro, porque eu sou muito grato a você. Eu me lembro que eu estava num aperto danado, que eu ia fotografar um casamento num final de semana, um casamento que eu tinha sido contratado para fazer de uma artista que casou com um padeiro famoso aí. E bem naquela semana eu tive um problema com o meu equipamento. Então, eu me recorri a você. Kiri, me ajuda. Estou precisando de um equipamento, o meu equipamento. E eu contei toda a história. Daí você falou assim, pô, eu vou estar usando o meu equipamento justamente nesse dia também, mas você não vai ficar sem fazer as fotos que você precisa, não. Já ligou para o Miguelito, Miguel Skincariol, e vocês se falaram, passa na casa do Miguel, que ele tem um equipamento que ele acabou de comprar, que nem foi usado ainda, e ele vai te emprestar. E foi o que aconteceu. Na hora que eu cheguei lá no Miguel, o cara, não, tudo bem, tá aqui, ó, você pode usar quantas vezes você precisar, não precisa ter pressa, tal, papapá. E eu sumi, fiz as fotos e deu tudo beleza, salvou a minha vida. Então, eu sou grato por isso. Então, fora isso, tem o detalhe de que você também faz parte daquela confraria que o Miguel e o Fukuda e mais alguns outros colegas nossos tocam, que é aquela confraria dos fotógrafos comedores de galinha, que de vez em quando se reúne no bar para comer uma famosa galinhada, e que é regada a muitas alegrias e histórias, coisas de fotógrafo, aquelas coisas bacanas. Só por isso já dá um tempero especial para a nossa amizade. Então, para mim, querido, a gente sabe que nessas correrias do dia a dia, a gente mal fica sabendo como foi a origem e o que motivou as pessoas a serem fotógrafos. E eu sei que você começou sua carreira como repórter fotográfico no antigo jornal Diário Popular. Eu queria saber, Kiri, o que te levou a ser fotógrafo e, de repente, se aparecer lá no jornal Diário Popular? Conta, Kiri. Vamos lá. Primeiro, agradecer aí o convite. Essa história que você falou, nem lembrava, mas é bom, feliz de poder ter te ajudado, que você é uma pessoa muito especial que merece todo esse carinho. Um pouquinho antes de entrar no Diário Popular, eu me apaixonei pela fotografia, não tem tradição nenhuma de fotógrafos na família. Eu gostava muito, daí eu tinha um amigo que fazia FAAP, César D'Amico, que eu tenho um carinho muito especial, que hoje é um grande publicitário. Ele tinha um belo de um equipamento fotográfico e eu de ver revista Cruzeiro, várias revistas da época, tinha reportagens brilhantes e eu era encantado por aquilo. Eu falei para ele, olha, eu gostaria de começar a fotografar. Ele falou, você quer mesmo? E me convidou, falou, vai todo dia na minha casa às 7 horas da noite, me deu um curso de fotografia, eu comecei a fotografar. Daí eu fui fotografando várias áreas e me encantando cada vez mais pelo fotojornalismo. Montei um pequeno estúdio e falei para a família, sou fotógrafo. As pessoas, como assim? Você vai trabalhar do quê? Porque a arte no nosso país é isso, né? E você vai trabalhar do quê? É disso que eu vou trabalhar. Daí eu montei um estúdiozinho, fui assistente de um fotógrafo, fazia book, um pouco de moda, uns eventos e comecei a percorrer esse caminho. Mas o que eu gostava muito era da reportagem fotográfica. Isso é o que me encantava. Eu tinha um primo na família, o Leiva, que infelizmente não está mais entre nós, saudoso Leiva, que numa conversa ele falou,
você não quer tentar lá no jornal, ir lá bater um papo com o Peixe, que era o editor de fotografia da época, e ele dava oportunidade para jovens que estavam começando, tinha tropa de choque e o pessoal mais velho. E eu fui, montei um belo portfólio, gastei um dinheiro, fiz umas ampliações, peguei as fotos e levei e fui falar com o Peixe. Daí cheguei e me apresentei para o Peixe, olha, sou primo do Leiva, tal, vim aqui. Daí ele falou, sábado às 10, aparece sábado às 10. Ele falou, eu trouxe umas fotos para você dar uma olhada. Ele fez uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim, eu não vou nem olhar o portfólio, porque foto bonita todo mundo faz uma na vida. O que eu quero ver é aqui no dia a dia. E daí marcou no sábado às 10, eu voltei para casa preocupado, né? Daí fui lá, peguei meu modesto equipamento e fui trabalhar no Diário Popular. E logo no primeiro dia já peguei uma pautinha de polícia, porque na época o Diário Popular ele tinha uma página muito forte de seção de polícia e também a de esportes, né? E daí eu fiz minha primeira pauta e comecei a trabalhar os finais de semana no Diário Popular. Ô, Kiri, agora sim, trabalhar no Jornal Diário Popular, um jornal basicamente de esporte, polícia, tal. Você chega, sobe naquele prédio, pega o elevador, entra na redação, todo aquele bando de fotógrafos, tudo junto ali esperando pela pauta. E aí chega a primeira pauta. Você lembra da primeira pauta? Oh, primeiro a gente nunca esquece. Primeiro, chegar no jornal ali com aquela malinha surradinha ali, ver aquelas feras, pessoas que você já conhecia por crédito, já foi uma coisa impressionante. Daí você fica ali conversando com um, com o outro, de repente toca o telefone, o editor pega, tá bom, tá, vai o Rubens Kiri. Acho que do outro lado falaram, quem? É um fotógrafo novo que está começando aí. Daí eu fui, a pauta foi um taxista, um senhor de idade, se eu não me engano, no extremo da Zona Leste. Ele foi assaltado e durante o assalto ele reagiu e se atracou com um bandido e o bandido mordeu e arrancou um pedaço da orelha dele. Daí Caramba. nós fomos para a delegacia, conversamos, eles passaram o endereço desse senhor e nós fomos na casa dele. Então, minha primeira foto publicada num jornal foi desse senhor que tinha perdido um pedaço da orelha. Então, foi interessante. Conceição, tem uma coisa que é muito interessante, né? Eu fiz esse sábado, depois eu voltei outros finais de semana, tal, e eu via, principalmente aos domingos, uma perua Kombi, onde iam 5 repórteres fotográficos para um estádio de futebol. Morinha, o Mota, Rolando de Freitas, Claudinei Petroli, várias feras do fotojornalismo, entrando naquela Kombi, eu falava assim, um dia eu vou entrar nessa Kombi para fazer uma partida de futebol. Olha como são as coisas, né? Não, e assim, e nessa lotação, nessa lotação só tinha fera, né? Nossa Senhora, que faculdade, a melhor faculdade que eu poderia ter feito de fotojornalismo e jornalismo foi ter trabalhado com essas pessoas no Diário Popular. Foi uma experiência incrível, incrível, onde você sabia que o destino que era o jornal e a partir daquele momento você não sabia o que ia fazer. Isso é uma coisa que encanta bastante, né? E Porque daí eu trabalhava... você tá lá no seu estúdio, fotografando umas mulheres, um book, essas coisas todas. Passa 2 dias você está fotografando uma orelha decepada de um taxista que foi vítima de um assalto. Quer dizer, esse universo do fotojornalismo que é encantador, né? Então, Muito. assim, quem que vai imaginar no dia a dia que alguém vai sair da sua casa para fotografar uma orelha decepada, né? Ou então fazer um jogo de futebol, tal. Então, assim, a gente vai se superando e vai se adaptando às pautas por mais adversas e malucas que elas possam ser. Então, esse jogo de cintura é realmente um grande aprendizado para a vida, né, Kiri? Muito, muito grande. E assim, isso, o jornalismo, ele te traz isso. E assim, eu tinha uma particularidade interessante, como você disse, durante a semana eu fazia um pouquinho de moda, fazia ali um book, fazia alguns trabalhos, uns freelas aqui, outros ali, os finais de semana trabalhando no jornal.
E para complementar a renda, eu acabava me virando, fazendo outras coisas. Eu cheguei a lotar meu carro, vender papel higiênico, vender cândida, lutando por um sonho. Que eu acho que o interessante, o gostoso disso é a gente lutar por um ideal, lutar por um sonho, acreditar naquilo. E daí eu comecei a trabalhar num sábado, depois no final de semana, depois eu fui fazer a pescaria. O que era a pescaria? Tinha esses jovens que estavam começando, que naquela época eu era bem jovem, tinha 20, 21 anos aproximadamente. Daí eu ia durante a semana, colocava o nome num quadro na parede e ficava sentado. Às vezes ficava 5, 6 horas sentado, só que aprendendo, porque esse período que eu ficava guardando uma pauta, só começava a contar o seu plantão a partir do momento que você ia para a rua. E daí eu pegava aqueles cabeças brancas, né? Aquelas pessoas maravilhosas, que hoje eu sou um cabeça branca, e eu sentava e ouvia aqueles causos e aquelas histórias, é uma coisa assim maravilhosa. E comecei a trabalhar também durante a semana, e foi uma trajetória. Logo depois eu passei para a escala fixa, tive uma trajetória curta, mas assim, com uma ascensão bem grande dentro do jornal, que me traz muito, muito orgulho de ter É, feito parte. o que você falou aí, Kiri, me deu. Eu voltei atrás no tempo também, porque eu passei a mesma coisa que você. Lá na Folha, quando eu era freelancer, era a mesma coisa, né? Você chegava bem cedinho e, às vezes, na hora que você estava indo embora, é que pintava a primeira pauta, né? Você tinha ficado lá umas 10 horas, na hora que você está indo embora, não, pintou a pauta. Aí você ia fazer a pauta, só voltava sabe quando. Mas, assim, sentar naquela salinha, junto com os fotógrafos já experientes, e eles ouvindo as histórias de como superar os obstáculos de tal coisa, de como esconder o filme na hora que alguém foi puxar o filme e queria roubar a foto, não deixar que a foto saísse publicada. Aquelas malandragens, aquilo foi uma faculdade, né? Eu estava até ontem falando com o Jorge Araújo, que a gente se falou por telefone. Falei, meu, eu aprendi muito ouvindo esses caras também. E foi uma grande oportunidade mesmo, ficar naquelas mesas, né? Você ficar lá na mesa lá do Diário, eu lá na Folha. E eu sou um cara muito grato ao Jorge Araújo e ao Luizão Murauskas, porque eu vi essa história desses dois caras aí, para mim, foi a minha faculdade. São minhas referências de começo de carreira, né? É semelhante à sua história, querido. E isso é, para quem viveu isso, sabe a importância que esses caras do passado têm na nossa vida. A nossa formação. E é Nossa fundamental formação. até essa sua iniciativa, que é muito bacana, é interessante para os jovens, porque eles vão conseguir ver, ouvir muitas histórias. Eu tenho visto que você tem entrevistado grandes repórteres fotográficos, grandes jornalistas de texto também, e isso é muito interessante, o jovem poder aprender, ouvir um pouco dessas histórias, que espero que sirva para muitos jovens, né, que querem ingressar nessa carreira lindíssima. Eu queria, agora sim, você ficou lá no Diário Popular e tal, daí chega uma hora que o ciclo se completa, né? Porque você vai ampliando os leques, você deixa de ficar vendendo papel higiênico, porque você já é fotógrafo, você deixa de vender produtos de limpeza, vira fotógrafo, então agora você é fotógrafo, você vive disso, né? E aí você passa a ser um profissional, beleza. Aí nessa de você já estar firmado como repórter fotográfico, aí os desafios são outros, né? Se Claro. manter, né? A responsabilidade ela vai só aumentando, né? Porque acho que na vida da gente, eu não gosto de usar o termo que muitas pessoas utilizam, que é reciclando, porque quem recicla é lixo. O que a gente faz é aprimorar. A gente está sempre aprimorando, buscando mais. Mas assim, como eu sempre tive uma veia meio empreendedora, nunca gostei de ficar muito parado num lugar só. Eu entrei em final de 91, aproximadamente, no Diário Popular. Fiquei freelando, logo depois eu passei para a escala fixa, em seguida eu fui contratado. Em 95 eu montei minha agência, a Perspectiva, no qual eu trabalho até hoje. E nesse início de agência, eu comecei a buscar muitos freelas, muitos trabalhos fora do jornal. Mudei meu horário num determinado período para entrar 16 horas no jornal, para ter a parte da manhã, início da tarde, para fazer meus trabalhos, atender meus outros clientes.
Até que em 97 eu tinha que tomar uma decisão e muitas pessoas falaram, você é louco, vai pedir demissão do jornal, eu com um filho pequeno, então eu falei, não, não dá, não aguento mais, não quero, e vou sair do jornal. E até tem uma passagem que poucas pessoas conhecem essa história, Conceição, que eu estou abrindo aqui para você em primeira mão, praticamente. Exclusivo, um grilo na foto exclusivo. Mas é legal, porque quando eu fui embora, eu falei para o Peixe que estava querendo sair, ele me deu férias, eu tinha uns dias de bancos, ele mandou ficar, eu fiquei uns 60, 70 dias fora, ele falou, e aí, é isso que você quer? Eu falei, é. Daí fui, acertei tudo, passei no RH, acertei, passei no departamento de várias editorias para me despedir das pessoas. E fui me despedir na época, o Antério Greco trabalhava no Diário Popular, eu fui me despedir dele, dar um abraço, ele falou assim, pô, cara, você tá indo embora? Você não vai fazer a Copa para nós o ano que vem? E assim... Você estava é uma... escalado quase. então era uma coisa assim, que na cabeça do pessoal de esportes, eu que faria a Copa acho que da França, se eu não me engano, de 98 é a França, 98, eu que faria para eles. Daí, assim, na hora você fala, mas quando você tem um objetivo, uma meta muito grande, eu falei, não, sabe, eu quero outros horizontes, eu estou decidido e já tinha passado no RH, e era isso mesmo que eu queria. E tem, assim, umas passagens bem interessantes, Conceição. O Diário Popular, como você sabe, ele era preto e branco, né? E Sim. eu, entre vários clientes que eu tinha, eu fazia a revista da Federação Paulista de Futebol. E eu fazendo a revista da Federação Paulista, que era colorido. Imagina, hoje eu não me conformo como eu conseguia. Eu ia para uma partida de futebol com 2 corpos, com 2 teles, fazia um pouco de foto PB para o jornal, levantava a câmera, fazia um pouco de foto colorido para a revista. Às vezes uma comemoração de gol, tenho foto para o jornal PB e com a outra câmera colorido para a revista da federação. Então, assim, eu sempre fui muito atuante, fui trabalhando e graças a Deus eu me considero uma pessoa bastante realizada profissionalmente por tudo isso, mas é um caminho longo, né? Já se passaram 30 anos de carreira, né? E nessa caminhada que você acabou de dizer aí, que você está fazendo foto preto e branco com uma câmera, que é uma teleobjetiva, que é pesada, e com a outra fazendo filme colorido, com uma lente, com outra câmera, pesada, se concentrando ali no movimento, nos lances e tal, e tentando fazer o melhor e tal, e ao mesmo tempo rezando para São Pedro não deixar chover, né? Porque imagina, você com 2 câmeras pesadas, com teleobjetiva, dando conta de tudo isso aí, ainda ter que administrar um guarda-chuva, era coisa para circo, não é não, Kiri? Muito. A chuva é uma das piores coisas para a gente estar fotografando, apesar da foto ser uma foto plasticamente bonita, bacana para o leitor ver, mas para a gente trabalhar é terrível, né? É terrível de fazer. A chuva é uma coisa... Chuva com vento, então, aquelas que você... Guarda-chuva não serve para nada. Eu já tomei boas chuvas nessa vida toda em estádios por aí, viu? Você me faz lembrar aqueles artistas de circo que andam naquela bicicletinha e se equilibrando, levando um pedaço de ferro com os pratos lá em cima, porque além de você fazer o futebol com 2 câmeras, com 2 teleobjetivas, aquele peso desgraçado, segurando o guarda-chuva, tinha o agravante ainda de você ainda ter que transmitir a foto em tempo real pelo computador ali do ladinho É, do... naquele tempo não, Conceição, naquele tempo era o filme mesmo, né? Passava um motoqueiro do jornal, ou o motorista levava o filme do primeiro tempo, não tinha questão da transmissão naquele primeiro momento. A transmissão nós fazíamos, por exemplo, às vezes eu ia fazer um jogo em Campinas, eu fazia 5 minutos de uma partida, voltava quantas e quantas vezes, 5 minutos depois você já estava entrando no carro, ouvia que acabou de sair um gol. Então a responsabilidade de você 5, 10 minutos fazer e voltar para a redação com aquele filme era grande. Quando era partida, era um pouco mais distante, por exemplo, Ribeirão Preto,
nós tínhamos que ir com um dia de antecedência, procurar um hotel. Para os jovens é um absurdo o que eu vou falar, mas você tinha que chegar no hotel, tinha que perguntar se tinha banheiro no quarto, porque era comum banheiros no corredor de hotel, e daí, não, tem banheiro. Daí eu posso dar uma olhada? Daí eu entrava, via se dava para vedar, montar um laboratório, ia para o estádio, fazer uma partida de futebol ali, daria para fazer um pouquinho mais, uns 15, 20 minutos, voltar para o hotel, revelar o filme, ampliar uma foto, pedir uma ligação, pôr numa máquina chamada telefoto, chegava um borrão na redação e era o que tinha de mais maravilhoso à época. Então, assim, eu passei por todos esses momentos, quantas e quantas vezes não tive que revelar filme, fazer, e daí você transmitia essa foto, levava 6 minutos para transmitir uma foto PB 12:18. Quando terminava a partida, a redação já tinha 2 ou 3 fotos. Então, assim, era uma corrida, uma responsabilidade, você correr contra o tempo, impressionante. Um avanço logo depois foi que você já fazia o seguinte, você revelava apenas o negativo, daí surgiram os primeiros scanners de negativo, e daí você conseguia fazer uma ligação de escada para a redação e conseguia transmitir uma foto. Então, isso já foi um upgrade, já foi uma evolução. Você já venceu uma etapa. Sim, hoje eu vejo jovens reclamando, nossa, como tá lerda essa internet. As pessoas não tinham noção que era uma transmissão de fotos, e quantas vezes você não estava transmitindo a foto, a telefonista do hotel pensou, ouvia aquele nhê, pensou que caiu ali e derrubava a sua ligação. Pior que era mesmo. Impressionante. E era pi, 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 né? Era uma luzinha ótica Passei que isso. lia. Era, assim, são coisas, passagens que nós temos, assim, é que em um programa só não daria tempo, mas Por isso são muitos que causos É por isso que históricos, às é vezes muito a bom. gente fala assim, pô, o fotógrafo, além de fotografar, ele tinha que resolver todas essas paradas e depois também o fotografar às vezes é a coisa mais simples, né? Agora aqui, você sai do Diário Popular e vai montar a sua própria agência. Daí você fala assim, agora você é um empreendedor. Só que assim, só ser empreendedor também não é uma coisa simples. Por quê? Você, além de você fotografar, você tem que correr atrás do seu cliente, você tem que fazer contato. Então você passa a exercitar algo que não é muito comum nos fotógrafos, né? Porque a maioria dos fotógrafos é fotógrafo. Agora, empreendedor, você desenvolver essa veia, saber como investir seu dinheiro, o capital de giro, é uma coisa que para muitos fotógrafos, assim, que é o meu caso, é uma coisa fora do comum. Como é que você se adaptou a essa nova realidade na sua vida que vocês continuam até hoje nisso? O bom é que em 95, quando eu montei a Perspectiva, eu tinha um sócio, era eu e o Marcos Alves. Tá. Nós ficamos quase 2 anos com a Perspectiva enquanto sociedade, que a gente dividia as pautas, os dois, ele também tinha entrado no Diário Popular, nós nos conhecemos lá, montamos a agência, e ele me ensinou bastante, que ele tinha bastante freela, e nós trabalhamos. Quando eu decidi sair do jornal, nós dividimos a sociedade, ele ficou com uma parte dos clientes, eu fiquei com outros clientes, muito mais na área esportiva, e ele ficou um pouco mais na área corporativa. Tá. E não é fácil, porque você sabe, quando começa o mês, você sabe aproximadamente quanto você vai gastar, mas você não tem a mínima ideia de quanto vai entrar. Um contrato, outro que você tem, então assim, não é fácil, mas quando você tem uma meta, um objetivo muito claro, que você precisa buscar aquele valor, porque se você não chegar naquele valor, você não leva o seu sustento para casa, isso te dá um gás que motiva bastante. Então, assim, eu reconheço que a grande maioria, não são só repórteres fotográficos, a grande maioria das pessoas não conseguiriam saber administrar e ter a paciência, muitas vezes, de saber que aquele mês foi terrível, mas vamos lá que o próximo vai ser melhor, e quando ele é bom, você não se empolgar, você guardar, ter uma reserva, porque você sabe que tem os meses das vacas magras, então é um trabalho, e de tudo isso tem uma grande lição que minha avó me ensinou,
que ela sempre dizia: nunca deixe os ovos no mesmo cesto. Você sabe que essa frase, ela é tão forte. Eu hoje sou repórter fotográfico do São Paulo Futebol Clube, estou fotógrafo do São Paulo Futebol Clube já há muitos anos, já praticamente 20 anos que eu estou por lá, e eu nunca deixei de ter uns outros freelas, uns outros clientes, alguma coisinha para fazer. Porque se você perde um cliente grande, eu vejo muitas pessoas saírem de uma redação e parece que tiraram o chão daquela pessoa. Sabe, o Acontece mundo, a isso. gente não pode ficar preocupado única e exclusivamente com aquilo que você está fazendo. Claro, você tem que estar focado e tudo mais. Então, eu sempre procurei diversificar. Então, quando eu entrei no jornal, eu comecei a trabalhar no jornal, mas consegui novos clientes. E o jornal tem uma coisa que é muito interessante, que você tem um contato direto com quem tem a caneta na mão. Então, você está conversando com diretores de marketing, você está conversando com presidente de empresas. Então, você fazendo um bom relacionamento, ali pode estar o seu cliente em potencial. Então, eu sempre fiz isso, eu sempre busquei. Fez um network, né? Sim, muitas empresas que eu fui fotografar pelo jornal se tornaram meus grandes clientes posteriormente. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Não é fácil, mas estou sobrevivendo até hoje. Oh, que bom, Kiri. Ô, Kiri, agora sim, você, apesar de tudo, esse trabalho individual, de ter sua empresa e tal, por outro lado, você também nunca esqueceu do coletivo, dessa coisa também da consciência de classe, da, da comunidade fotográfica e tal. E quando você foi presidente da Arfoc, naquela gestão em que eu era o vice e você era o presidente, lembra? Sim. Você foi um cara que se preocupou muito pela preservação dos direitos dos fotógrafos. E naquelas ocasiões, naquela ocasião, que não foi nenhuma, nem duas, começava um tipo de uberização da fotografia, onde começou a proliferar algumas agências que não tinha vínculo empregatício com os fotógrafos, mas os fotógrafos prestavam serviço para elas e tal, né? E isso começou a dar série de problemas com relação a pagamentos. Os fotógrafos se queixavam muito dos ganhos que tinham, né? Porque diziam que a agência ganhava mais, os repórteres fotográficos ganhavam menos. Não era uma coisa assim. Quando teve tudo isso daí, você se posicionou, fez reuniões com as agências e tal. E que lição que você tirou daquilo lá, Kiri? Como é que você viu aquele momento e o momento que nós estamos vivendo hoje? É, nós passamos pelo início, nós vimos o surgimento dessas agências, que foi naquele momento seria a grande salvação do fotojornalismo, só que não estavam reinventando a roda. Eu acho que assim, respondendo primeiro, começando pelo final, a grande lição que eu tenho é que sozinho a gente não consegue nada. O que precisa é a união de classe. E ainda mais nos dias de hoje, onde muitos, sindicato não serve para nada, associação não serve para nada, serve sim, ela serve para unir ideias e unir forças para você conseguir dar continuidade ao seu trabalho. A minha entrada na Arfoc, só te corrigindo, não foram duas, foram 3 gestões. Eu fui presidente em 2004, 2006, reeleito em 2006, 2008, saí agora recentemente de 14 a 16, eu fui novamente presidente, nós juntos, né? Porque mais uma vez você estava ao meu lado nessa caminhada. Então eu sempre tive essa preocupação, assim, da gente tentar fazer algo pela categoria, mas eu acho que o que fica, que é muito importante, é as pessoas perceberem que elas fazem parte dessa engrenagem. Porque não adianta nada você dizer assim, é o mercado. Mercado não é, você não abre a porta da rua e ali fora está um bicho-papão que é o mercado que vai te devorar. O mercado somos nós. Enquanto nós não nos conscientizarmos de que eu sou um profissional e um profissional deve ser remunerado, você não consegue virar esse jogo.
É assim, eu acredito muito na filantropia. Você quer fazer uma foto para uma ONG, para uma instituição, perfeito. Agora, assim, é inadmissível você ficar trabalhando, às vezes, servindo a grandes empresas de comunicação pelo valor que estão pagando hoje. Então, caberia a quem? Quem produz esse material dizer, não, eu tenho um custo, eu sou um profissional, eu preciso viver dessa fotografia. Então, eu acho que assim, o que falta um pouco até hoje, ainda é minha luta, eu não deixei a Arfoc, porque eu faço parte do conselho de ex-presidentes, então sempre estou colaborando com qualquer novo presidente, porque eu acredito ainda que através de uma união de classe a gente consiga reverter esse jogo, é de que cada um se preocupe em ser profissional, sabe? Precificar o seu trabalho. E a gente vive um momento muito propício para a fotografia. Eu sei que muitos dizem que hoje tem um excesso muito grande de fotografia, mas existe a necessidade da boa fotografia. Existe a necessidade, seja do dentista da esquina da sua casa, que precisa fazer uma live, precisa fazer o retrato. Eu ainda sou muito otimista, acreditando que uma pessoa que sabe trabalhar, tem um equipamento fotográfico, essa pessoa nunca vai morrer de fome. Agora, se ela for bater na porta de redações para querer procurar um emprego, uma CLT, dificilmente ela vai conseguir. O número está mais restrito. Justamente agora sim eu começo a responder a sua pergunta. Vai ao encontro do surgimento de várias agências, que no momento era interessante, as pessoas começaram a se sentir que elas estavam sendo exploradas. O que elas faziam? Elas saíam dessa condição de explorada, montavam uma agência e passavam de explorado a explorador. E daí veio a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Hoje deve ter, brincando em São Paulo, 25 agências. Todos querem ter o direito e todos querem lutar pelo mesmo espaço. Eu acho que aí está o grande erro. Sabe, a gente tem um mundo. Eu admiro muito, eu vejo pessoas trabalhando na redação, eu vejo hoje pessoas trabalhando em clubes de futebol, pessoas trabalhando em ONGs, pessoas trabalhando em federações, tem FEComércio, tem Fiesp, tem várias coisas. Dá para você trabalhar de uma forma digna e ter o seu ganha-pão, o seu sustento. Só que todos querem ficar lutando pelo mesmo quinhão, sabe? Hoje tem o futebol de várzea. Sabe, ao invés da pessoa ir para um estádio de futebol só para dizer que estava no clássico, vai fotografar várzea, você vai ganhar mais dinheiro fotografando e vendendo CD para o perna de pau que quer uma foto boa, de qualidade, do que você está fotografando. Então, assim, essa é a minha luta e, infelizmente, a gente ainda vai, por alguns anos, a gente ainda vai ter essa luta aí. É uma questão de conscientização. É que nem eu sempre digo, né? É na diversidade que o artista cria, né? Talvez seja um momento de se discutir, de se reinventar e buscar novos segmentos, né? Sem Ô dúvida. Kiri, agora sim, você é um pioneiro na cobertura de clube, né? Um clube de futebol te contrata para ser o fotógrafo do clube. Você é um dos pioneiros nessa área, né, Kiri? Sou, mas é importante a gente dizer que assim, nada acontece, não é por acaso, não é da noite para o dia que você se torna um fotógrafo de um dos maiores clubes do Brasil, que é o São Paulo Futebol Clube. É do Naquele mundo, período né? que eu Porque o São trabalhava, Paulo ele é campeão do mundo, né? Duas vezes, né? trimundial, Tri, né? Tri. tricampeão mundial. Então, mas o que é muito interessante, assim, naquela época que eu trabalhava no diário, só voltando, como eu dizia, que você tem um contato com quem tem a caneta, eu fiquei setorizado um determinado tempo fazendo esportes. Eu conheci muitas pessoas de empresa de marketing esportivo, então eu comecei a fazer revistas segmentadas. Eu fiz a revista da FEComércio, trabalhei no Sindiclube, Sindicato dos Clubes, e em algumas empresas que eu trabalhava, eu fiz revista do Palmeiras, do Corinthians, da Portuguesa, do Santos.
o Mundial de 2000 do Corinthians, eu estava fotografando para uma revista do Corinthians daquela época. E em 2000 eu trabalhava num site chamado Esporte Já, e logo em seguida pintou uma oportunidade de fazer a revista do São Paulo. E eu fui fazer a revista do São Paulo Futebol Clube. Então eu trabalhei de 2000 a 2002 prestando serviço, fazendo a revista do São Paulo. Em 2002 teve uma eleição, teve uma troca de presidente, romperam um contrato com a editora que fazia, mas falaram, a gente gosta de você, gosta do seu trabalho, você é São Paulino, você quer trabalhar diretamente conosco? Falei, claro que quero, não tinha vínculo nenhum com essa revista, e eu assinei meu primeiro contrato com o São Paulo Futebol Clube em 2002. Então, são 18 anos direto trabalhando, prestando serviço para o São Paulo. Se for considerar os outros 2 anos de revista, já são 20 anos. E esse trabalho ele foi numa crescente. Eu fazia primeiro só os jogos aqui em São Paulo, daí eu comecei a fazer o clube também, porque o São Paulo Futebol Clube é uma grande empresa, tem muitas atividades, atividade social, e eu fui numa crescente trabalhando, fazendo desde a reunião da diretoria, as festas de confraternização, os shows, e fazendo tudo, e comecei a viajar, comecei a acompanhar o time e tal. E respondendo diretamente a sua pergunta, eu comecei a fazer o trabalho que ninguém fazia, que era os bastidores, desmistificar um pouco, levar o torcedor como que é aquele bastidor. A partir desse momento que eu comecei a fazer esse trabalho no São Paulo, outros clubes, felizmente hoje, só num grupo de WhatsApp que nós temos, nós já somos em mais de 40 repórteres fotográficos que trabalham em clubes de futebol, seja de primeira, segunda divisão, clubes pequenos de interior, e também tivemos uma coisa muito interessante que foi o crescimento das mídias sociais, as mídias do clube, as pessoas passaram a perceber a importância de estar mostrando, levando ao torcedor esse produto que é o futebol. Então, assim, eu fico muito honrado de ter sido pioneiro. Assim, não inventei a roda, mas eu posso dizer que eu sou o pioneiro, o primeiro fotógrafo que começou a fazer esse trabalho acompanhando, viajando com a equipe. Logo em seguida veio o Daniel Augusto Júnior no Corinthians, um grande amigo, um irmão. E hoje todos os grandes clubes com certeza têm e perceberam dessa importância. E só uma coisa que, se me permite, que o que é interessante é que chega um determinado momento, quando você está numa empresa, no caso num clube, há muito tempo, é uma relação de confiança muito grande. Não é só o clique, não é só a fotografia. Porque você está... Isso eu acho que na nossa profissão é muito isso, porque o fotógrafo tem que se enxergar muito bem, mas ele tem que ser surdo e mudo. Porque você está numa hora, numa reunião de presidência, ouvindo coisas bastante interessantes, e você está dentro de um vestiário, fotografando, vamos colocar, voltando um pouco o tempo, Rogério Ceni, Kaká, Ganso, Luiz Fabiano, as pessoas se despem na sua frente sem a menor preocupação que vai ter uma sacanagem do outro lado. Então, essa relação de confiança ao longo dos anos é uma coisa muito interessante e que isso só fortalece essa parceria. Eu sou muito grato ao São Paulo e acho que ainda posso oferecer um pouco mais a eles aí por mais alguns anos, espero. Ok, agora uma coisa que me preocupa muito, assim, que eu acho que é interessante, né? O arquivo. O arquivo que você faz do São Paulo, outros fazem do seu clube, coisa e tal. Essas entidades, elas têm uma preocupação em guardar esse material para uma posteridade, para os seus arquivos, porque é muito comum, né? Às vezes uma empresa contratar você porque sabe da importância da foto, mas daí quando muda a diretoria, a que está chegando nem sabia que tinha aquele arquivo. E qual que é o cuidado com isso? O digital, ele apesar de você gerar mais fotografias, ela gera uma facilidade do arquivo.
cada vez HDs maiores, você tem que saber indexar, fazer isso. Mas, assim, ao longo dos anos, é um dos trabalhos que eu auxilio, né? Porque no primeiro momento eu mandava a foto em papel, depois eu mandava um CD para eles, e depois eu criei um FTP, um sistema de transmissão. Hoje eu posso dizer que o São Paulo está muito avançado nessa questão, mas assim, além do São Paulo estar avançado nessa questão e ter essas fotos, eu preservo todo o meu arquivo. Eu catalogo, então eu faço uma partida de futebol, eu faço um aniversário de família, eu faço uma foto da neta, eu faço foto do meu gato, eu tenho tudo isso guardado, as fotos originais, as fotos editadas, todas elas catalogadas com determinado número, com a data, e tenho ela em HD e tenho ela em CD. Então eu ouço pessoas, CD já foi, é coisa do passado, mas e quantas vezes já não me queimou por uma descarga elétrica um HD, como já aconteceu de abrir um CD e o CD não abriu. Então eu prefiro pecar por excesso. E você sabe, Conceição, que nesse período que nós estamos atravessando agora de pandemia, graças a todo esse acervo, eu fiquei fazendo home office para o São Paulo, justamente atualizando o arquivo, porque alguns CDs não abriam, outras fotos acontece isso de, não, nós não temos esse arquivo, então lá tem um departamento histórico dentro do clube, então eu fiquei em contato direto com o Michael, e a gente ficava vendo, jogo tal, não sei o que tal, esse jogo eu não tenho, eu tinha no meu arquivo, eu ia lá, pegava e fiquei abastecendo, além da demanda diária de redes sociais, coisas que eles precisavam, fiquei trabalhando. Então foi uma coisa que foi atualizando. Você vê, acabei de falar que eles são bem organizados, tem bastante coisa, mas nós descobrimos alguns gaps, algumas brechas, e eu passei boa parte, quase 3 meses, a gente ficou trabalhando justamente atualizando esse arquivo do clube. Então, para mim, é muito bacana, confortável, porque eles têm o acervo lá, eu tenho o backup, depois eu tenho ele em CD, em HD, então, pelo menos, isso tá seguro. Eu tenho uma preocupação muito grande. A época do negativo, nós tínhamos assim a facilidade de ser algo palpável, né? Sim. Então, você tem lá caixas e caixas guardado, organizado, onde estão os seus negativos. Agora, a foto digital, a quantidade que nós produzimos, eu tenho um arquivo que eu já estou beirando os 4.000 DVDs lotados. Eu tenho um servidor eu comecei com HD de 1 tera, depois mudei para de 3 tera, para de 4 tera, eu já estou utilizando o HDs de 6 teras, guardando, e não é são vários, né? A gente acaba produzindo bastante. Legal, e eu tenho, e é uma preocupação que eu tenho também, que eu vejo principalmente nas redações, as pessoas muitas vezes elas guardam só o editado. Sim. Eu guardo o original. As pessoas, mas para quê? Porque amanhã ou depois eu preciso ter aquele jogador, ter a primeira partida de um determinado jogador. Então, eu sempre estou antenado, não apenas ali no factual, nos bastidores, né? Legal, querido. Querido, e se nessas suas, revirando meus arquivos aí, você encontrar uma foto de um fotógrafo metido a goleiro, no dia do goleiro lá, que o Zete fez uma vez lá, que eu fui defender umas bolas lá do Raiz, se tiver essas fotos aí, vou querer. Eu tenho. E para Lembra que você eu que fui é lá amigo, fotografar? vai ter um preço muito especial. Manda o boleto. Lembra que uma vez eu fui lá eu fui treinar lá, era o Belete e o Raiz batendo falta e eu de goleiro lá. Lembro perfeitamente. Foi uma pauta que eu fui fazer. Foi o dia do goleiro. O Zete E, tem um projeto muito bacana, que muito ele tem uma legal. academia de treinamento de goleiros. E, para minha surpresa, eu encontrei. Até então, eu pensava que era só fotógrafo e gato. É fotógrafo, gato e goleiro. Tava quebrando um galho lá para treinar o fundamento. Muito bom, muito bom. E agora apresentador de TV.
A gente vai se provocando, né? Agora, Isso é aqui, bom. nós estamos encerrando aqui, e assim, como é que você faz no seu dia a dia? Porque assim, os equipamentos cada dia mais estão pesados. Como é que você faz para se manter fisicamente, se preparar emocionalmente e fisicamente para uma partida de futebol? Porque as pessoas pensam, vai fotografar um jogo de futebol, mas é só chegar lá, não. Tem todo o preparo psicológico, emocional, né? Tem o preparo físico, né? Como é que você faz para agora, na medida que o tempo vai passando, você suportar o peso do equipamento? Eu não conheço nenhum profissional que esteja muito tempo na carreira que não tenha algum problema de coluna, né? Então a gente tem que muitas vezes aprender a conviver com o problema. Recentemente eu fiz alguns exames, check-ups que eu faço periodicamente e a minha coluna ela é um verdadeiro S, porque você carrega o equipamento e você fica forçando um ombro para compensar aquele peso, isso daí dá um distúrbio. Eu já tive muitos problemas, problema de ciático e tal, e de vários anos para cá eu consegui contornar esse problema com muito alongamento. Isso na parte física, assim, não fico pegando peso, fazendo nada, mas faço alongamento, faço isso, que é uma coisa importante para o dia a dia, que realmente é bastante pesado, ainda mais que aí viajo muito, estou sempre carregando mala e mais no estádio, é uma coisa complicada. Mas além dessa parte, como você disse, tem o lado emocional. É, uma partida de futebol, ela, por mais simples que pode parecer, é como qualquer outra pauta. Você tem que entender, saber onde você está indo. Então é interessante saber se aquele jogador é novo, o árbitro, se aquele já teve problema, o técnico, aquela torcida se tem uma rixa. Então, assim, é fundamental você estar antenado não só dentro das quatro linhas, porque uma partida de futebol envolve muita coisa, envolve marcas, envolve paixões, então são coisas que você tem que estar bastante atento. Mas isso não é só para uma partida de futebol. Muitas vezes eu fui recentemente fotografar os testes de Covid, eu fui tentar entender o porquê, como que era, como que é feito e tal, para a hora que eu chegasse lá e tivesse aquela cena na minha frente, eu saber a melhor forma de estar me postando e não expondo, de fotografar de baixo para cima o nariz da pessoa, por exemplo. Então tem que ter toda essa preocupação com a estética, muitas vezes com retorno de patrocínio, tem muitas coisas que envolvem uma pauta, ainda mais eu estando hoje do lado de lá, né, trabalhando para manter uma boa imagem do clube. Então tem toda essa preocupação. E legal, Conceição, até dessa pergunta, é que assim, a evolução é grande e o clube ele passa a perceber essa necessidade da imagem e hoje, muitas vezes, para muitos eventos, eles me chamam previamente. Então, além do repórter fotográfico que vai lá para executar o trabalho, eu ajudo também na formação daquela imagem, sabe? Vamos colocar o banner aqui que vai parecer melhor, põe o púlpito para lá. Isso não só no São Paulo, mesmo em outros clientes que eu tenho. Então, essa assessoria fotográfica é muito importante e também é um novo nicho de mercado. Eu trabalho para algumas assessorias de imprensa, por exemplo, em que eu vou fotografar executivos durante um Media Day, no qual eu sou contratado não só para fotografar, mas para ensinar o executivo a como se portar na frente da câmera. É um outro Então você exercício, vê. né, para o repórter fotográfico, né? Exatamente. Você Então vai são assim, ampliando, você vai ampliando ampliando muito. o conhecimento e vai se provocando para melhorar cada vez mais, né? Exatamente, por isso que eu vejo que assim a imagem, a fotografia, ela é uma coisa muito ampla, sabe? A É, gente tem que sair um pouco desse quadrado. Assim, eu, com o perdão da palavra, o profissional ele não pode ser um apertador de botão. tem que ampliar o Apertador de leque. botão é ampliar muito o leque. Hoje a fotografia em si, só o fato de fazer uma foto com uma cor bonitinha tal,
Muitas pessoas conseguem fazer. Então a gente tem que buscar sempre esse algo mais. O Jorge Araújo fala muito disso. É uma lição que eu aprendi do Jorge, que eu reproduzo por aí. O Jorge fala que o fotógrafo não é pago para fotografar, é pago para pensar a fotografia, né? Exatamente, exatamente. É isso, é isso. E isso faz com que você tenha um poder de negociação, uma barganha melhor com um cliente em potencial, de você mostrar, muitas vezes, o quanto você pode melhorar e alavancar a imagem de uma empresa, de uma instituição. Ô, Kiri, a gente está encerrando aqui. Agora, a pergunta que não quer calar. Primeiro que foi um prazer ter falado com você, te agradeço demais. Agora, a pergunta que não quer calar. Passou aí atrás de você o gato preto. Qual o nome dele? Essa daqui é a Misty. Misty. Então você tem bastante foto da Misty. Olha, tá passando aí, ó. É novinha, novinha. Essa daqui é novinha em casa. Ô, Kiri, eu te agradeço muito por essa conversa, por esse ensinamento. Te agradeço mesmo porque foi muito didático, né? Saber desses bastidores todos. E assim, te desejo muita sorte, muita boa vibração positiva aí. Só que assim, quando jogar Corinthians São Paulo, eu vou torcer pro Corinthians. Fica à vontade. Mas, Conceição, essa questão é uma Isso coisa que é legal, né? é muito interessante, porque assim, não tem essa. É a rivalidade, o gostoso do futebol é a tiração de É sarro e tiração tal. de sarro. É adversário, não é inimigo. Sabe? Exatamente. Isso é saudável, faz parte, é gostoso a tiração de sarro. Eu tiro e tem que saber que quando perde, os outros vão tirar e você tem que saber aturar, né? Que é o que falta hoje no nosso país, é um pouco mais de As pessoas hoje tolerância. estão muito mal-humoradas, levam tudo muito a sério, não pode. Mais amor, por favor. E o esporte é justamente isso, é para unir pessoas, unir povos, né? Sem Tanto é dúvida. que é uma língua universal, né? Ô, Kiri, Sem dúvida. te desejo um beijo no coração e que em breve, quando acabar tudo isso aí, a gente possa se reunir lá olha aí, ô Misty, fotógrafo e gato, Apareceu em sua homenagem. em meu homenagem. E quando acabar tudo isso aí, vamos ver se a gente se encontra aí para o Fucura aí para reunir a turma lá na galinhada. A galinhada vai virar um boi no rolete, viu, pelo jeito. Kiri, ó, um beijão para você, Kiri. Obrigado, querido. Um prazer. Espero que a gente tenha muitas oportunidades de estar falando sobre o que a gente gosta tanto, que é a fotografia. É isso aí. Beijo a Beijão. todos. Valeu.